A ira vindoura. Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Este é o canal Previsão. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ira vindoura, que está muito amplamente trabalhado nas Escrituras. Existem diversos textos que demonstram que a igreja não passará por este período de trevas que assolará toda a terra. E isso é motivo de grande esperança para a igreja, que por mais que essas coisas terríveis estejam acontecendo, nós sabemos que quando a hora da verdadeira ira, da grande tribulação chegar, a igreja será arrebatada. E a Bíblia também lança esse período para o futuro, tirando assim qualquer possibilidade da igreja em passar por ele. Veja o que diz 1 Tessalonicenses. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Romanos ainda completa: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus, por meio dele, por meio de Cristo. Existe uma informação semelhante em ambos os textos citados acima. Paulo está dizendo em todos eles que a igreja será liberta da ira que há de vir por meio de um livramento de Deus. Este livramento nada mais é do que a salvação, e a salvação da igreja é o arrebatamento, ocasionada por Jesus no momento de sua vinda, como diz 1 Tessalonicenses 5:23, quando ele rompe a eternidade e arrebata os que foram conservados irrepreensíveis, se santificando e deixando as velhas práticas que anteriormente saciavam seu vazio para servir ao Deus vivo, único capaz de preencher as lacunas existenciais. João, que recebeu os pormenores desse tempo de vingança, ainda nos dá detalhes de como será o interior desse período. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? No Antigo Testamento é possível observar o quanto Deus ficava furioso com aqueles povos que tratavam os seus escolhidos. Um dos casos mais emblemáticos é o povo do Egito, onde o Senhor provou os israelitas por se esquecerem dele, e quando começaram a clamar, indicando que estavam recuperando a humildade piedosa e reconhecendo que somente o soberano do universo poderia os livrar e cuidar, então Deus insiste com o teimoso faraó que havia chegado o tempo de libertá-los. A história conta como a ordem foi rejeitada, pois, além de causarem mais sofrimento nesses escravos hebreus, ainda taparam os ouvidos durante 9 das 10 pragas, até que Deus se fizesse ouvir. É exatamente o que ocorre no tempo da ira. Deus abrirá um caminho no meio do mar das aflições e retirará o seu povo. Afinal, o retorno de Jesus é o nosso êxodo,
enquanto que o mundo será tragado pelo fim que chegará como uma inundação. Não existe exceção, todas as classes de homens serão alcançadas. Eles recorrerão a todos os seus recursos como uma forma de conseguir escapar, mas não terão sucesso. Essas montanhas e rochas provavelmente são bunkers construídos para escapar dessas catástrofes. E então revelam o porquê desse tamanho pavor. Chegou a ira do Pai e do Filho, ou de Deus e do Cordeiro. Thomas Ice diz assim: a provação será experimentada pelos que habitam sobre a terra. Esse único termo grego traduzido pela expressão habitam sobre a terra é usado outras 10 vezes no Apocalipse e sempre se refere a um grupo de pessoas constantemente visto no livro de Apocalipse como objeto da ira de Deus por causa de sua rebeldia contra ele. Pedro muito precisamente se utiliza de exemplos da Escritura antiga para basear os fatos semelhantes a isso, para basear este momento de grande pavor. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Esses eventos que Pedro escreve são um grande reforço para a crença de que Jesus volta antes da grande tribulação, pois cita as histórias de Noé e Ló e de como eles foram, entre aspas, arrebatados antes da destruição sem sofrerem o cálice da ira de Deus, que é o que representa os castigos citados no livro de Apocalipse. O dilúvio sobreveio ao povo ímpio, não a Noé, que muito pelo contrário foi preservado. Também Sodoma e Gomorra foram objetos de sua ira contra o pecado, tornando-se exemplo do que acontecerá aos ímpios, e somente esses foram destruídos. Mas o justo Ló, que não suportava observar toda aquela promiscuidade, foi retirado à força do espaço onde a ira seria derramada. Portanto, como o derramar dos juízos de Deus invadirá a terra inteira, os justos precisam obrigatoriamente ser retirados dela. Há ainda um ponto importante nos dois relatos. Tanto Noé quanto Ló foram forçados a se preservar. Ló, mais obviamente, quando foi retirado à força pelos anjos do meio daquela grande tribulação que ocorreu às cidades. E Noé foi retirado da grande tribulação que sobreveio ao mundo quando Deus sela a porta pelo lado de fora para que ninguém saísse da arca. É exatamente dessa forma que ocorrerá o arrebatamento, uma retirada à força, entre aspas, a fim de que a igreja não passe pela grande tribulação. Muito bem, este assunto, de uma forma muito mais amplamente abordado, está no meu segundo livro lançado, O Arrebatamento e Ressurreição, que vai tratar sobre diversos assuntos, vai falar sobre o Monte da Transfiguração, vai falar sobre a ressurreição, vai falar sobre as bem-aventuranças para 7 igrejas da Ásia, ao que vencer. Enfim, são diversos assuntos: o arrebatamento, a apostasia, carta aos Tessalonicenses, carta aos Coríntios, a expectativa pela vinda de Jesus, primeira e segunda ressurreições. Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo e adquira mais essa obra.
que vai ser muito amplamente abrangente neste quesito, né? Neste assunto. Por hoje é só. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.